Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de adoração a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Deus que abençoe todos vocês nessa quinta-feira. Nós estamos aqui para celebrar mais um culto ao nosso Deus em meio a esse caos aí de pandemia, né? Todo mundo preocupado, todos os corações aflitos, mas olha, põe uma coisa no seu coração. Deus está no controle de tudo. O Senhor está cuidando da nossa vida. O Senhor está cuidando de nós, vamos manter a paz, manter o equilíbrio emocional e crer que Deus está cuidando de nós e que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Tá bem? Então compartilha a live. Daqui a pouquinho, às 20 horas, tem culto de novo. Amanhã, culto de novo. E todos os dias, sempre, nós estamos louvando a Deus aí junto com vocês. Certo? Vamos começar o Santo Culto, louvando ao Senhor com o cântico 341, para a alegria do irmão Bruno. 341. Vamos lá. Glória a Deus. Estamos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vêm dos céus, dedicando ao Senhor, que nos quer para si. Todos juntos cantemos, não estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si. Todos cantemos. Estamos nós aqui, entoando louvor, desfrutando por graça as bênçãos de amor. Cada de nós dirá, o Senhor receber suas bênçãos gloriosas. Como estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si. Juntos cantemos. Como estarmos nós Como estamos nós aqui, invocando ao Senhor, elevando a nossa oração com fervor. Breve vamos para o céu, estando ali. Vendo a Deus nós diremos, como estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si. Juntos cantemos, como estarmos nós aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ó, continua compartilhando a live
e avisando aí o povo de Deus que o culto está no ar, tá bom? Louva a Deus junto da gente nessa tarde de quinta-feira. E lembrando que daqui a pouquinho, às 20 horas, tem culto novamente. Vamos louvar a Deus com o cântico 409. 409, Brunão. Você consegue pôr mais retorno? Foi? Obrigado. Brunão, vamos cantar, Brunão. Ser de coração, servir ao Senhor, receber-o sempre com fervor, diz que tu terás as bênçãos de amor, lembra-te Glória ao nome santo do Senhor, glória a Deus. Vamos cantar agora para a oração o hino 128. Enquanto isso, vocês vão mandando o pedido de oração aí, a Irmandade que nos está acompanhando pelo Face, pelo YouTube, que em seguida nós vamos apresentar todos nas mãos de Deus. É evidente que vocês vão orar junto de nós, tá bem? Hino 128, 128. Glórias a Deus. Yes.
Glória a Jesus, louvado seja o nosso Deus. Vamos orar agora, buscar a presença do Senhor em santa oração. Você aí na sua casa, talvez no trabalho, ainda, muito embora estejamos na fase vermelha, há pessoas que estão em casa e no trabalho ao mesmo tempo, né? Estão de home office. Outros estão nos serviços essenciais, segurança pública, saúde, transportes, partes do comércio como a farmácia, supermercado, açougue, pet shop, conserto de carro, mais ou menos essa turminha aí que está levando o Brasil adiante. A verdade é essa, vocês estão trabalhando para que os outros possam ficar em casa. Pena que eles não ficam, né? Mas a intenção era essa, é essa. Então, nós vamos orar e vamos apresentar vocês à mão de Deus. Hoje eu quero aproveitar essa tarde aqui e prestar uma homenagem para essas pessoas. Eu precisei ir ao mercado ontem, então a gente vai assim só quando é estritamente necessário. A Dani está no litoral com as crianças, e uma senhora, uma jovem senhora, de uns 50 e poucos anos, trabalhando, caixa, aqui no Walmart aqui de Alphaville, que agora virou Big, né? Não é mais Walmart. E conversa vai, conversa vem, eu brincando com ela, falei, quantos anos vocês levam para aprender a abrir sacolinha de mercado, né? Isso aqui precisa de um curso, precisa fazer uma pós-graduação. Ela deu risada, tem uma pontinha aqui que você puxa e tal. E ela falou, sabe, moço, e a gente falando sobre vacina, porque não tem outro assunto, né? A gente só fala de coronavírus, de vacina. E agora do Lula. E tantas outras coisas. Bom, ela falou, sabe, moço, bem que a gente também podia ser vacinado como grupo prioritário, né? Porque olha só, a gente está aqui na frente, na linha de frente, eu falei, puxa vida, a senhora tem toda a razão, é verdade. E eu não posso, irmãos, levar vacina até eles, Bruno, eu não tenho essa condição. Mas eu gostaria de orar, de que você aí na sua casa, nesse momento, junto comigo, nós orássemos por essas pessoas. Quanta gente com coronavírus passa por essa caixa num dia? Não sei, nem ela, tadinha. Ela falou que nunca pegou, mas que tem medo, evidente que tem mesmo. Então, vamos orar por essas pessoas, olha, enfermeiros, médicos, frentista de posto de gasolina, enfim, toda essa turma aí que está trabalhando, e desde o ano passado, né, eles não pararam em momento nenhum, e vamos orar por eles, pessoal dos bancos e tantas outras pessoas, farmácias, enfim. Vamos orar por essas pessoas. Queria prestar aqui minha homenagem em particular, e também em nome da nossa igreja da CCA, agradecer muito vocês são os heróis. Nós temos orado sempre muito por vocês, e acreditem, nós continuaremos a orar. Vocês merecem, assim, todo o nosso respeito e mais um pouco. Eu não posso pagar, mas eu tenho certeza que o meu Deus, o nosso Deus, vai retribuir para vocês com muitas bênçãos, vai retribuir com tudo de melhor para você, para sua casa, para sua família. Eu sei que você nesse momento deve estar cansado, exausto, principalmente o pessoal da área da saúde. Não tenho palavras para te confortar, a não ser dizer em meu nome, em nome da minha família, e eu sei que é um sentimento aí comum de todos nós, do Bruno, de todos nós, o nosso muito obrigado, muito obrigado. E que Deus possa te guardar, te abençoar. Você é um herói, você é uma heroína, vocês têm todo o nosso respeito, e acreditem, independente da sua religião, independente daquilo que você acredite, que você confesse ou professe por fé, nós estaremos orando sempre por vocês. Acho que oração não faz mal para ninguém, né, Bruno? Oração é sempre bom. Vamos pedir a Deus a benção para o santo culto, para o culto da noite, para os nossos trabalhos. Vocês devem estar vendo aí que tem um trem aqui na minha pequena orelhinha. O Bruno queria trazer aquele fone do Mickey Mouse para mim. Então eu me comunico com o Bruno daqui agora, e tem um retorno dos hinos aqui também. Então é mandado um estranho, o Bruno falou que eu estou de terno preto, parecendo segurança do trevo lá, aqueles... Como é que é do prédio? É trevo, né? Do estacionamento trevo lá. Então vocês ouvem falando com o Bruno, porque ele enfiou esse trem aqui por trás, aqui, ó. E tá aqui, eu tô falando com ele. Bonito não fica, mas pra gente é muito bom, porque a gente tem um retorno, e aqui ele fala como é que tá indo a live, quando a gente tá falando demais, tá falando besteira, se fala alguma coisa errada, ele já corrige dali, o Amir também. Enfim, estamos melhorando, ou pelo menos tentando. Se tá, não sei, mas que tentando nós estamos. Vamos orar a Deus, apresentar toda a Irmandade, e pediremos ao Senhor que nessa tarde Ele mande do céu para nós a sua palavra. Compartilha a live, deixa o seu curtir, comenta, depois a gente vai querer saber de onde vocês estão falando, para poder saudar todo o povo de Deus. Ajoelhados, unidos como uma família que nós somos, em nome de Jesus, oremos a Deus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eterno Deus,
Nosso Pai que habitas nos céus, nós estamos ajoelhados diante da Tua presença nessa tarde para te agradecer, porque o Senhor tem sido nosso Deus, tem sido nosso amigo, nosso ajudador. Não nos tem deixado, Senhor, órfãos, não tem deixado faltar nada nas nossas vidas. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Deus, encontramos na Tua palavra, as nossas dúvidas são respondidas, os nossos anseios, Senhor, são supridos. Em todo momento, todas as palavras que vêm nos nossos lábios e na nossa mente e memória são de gratidão a Deus, eterna gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E pelo que ainda o Senhor vai fazer, pois cremos que de Deus só pode vir coisa boa, só vem o bem. Apresentamos ao Senhor os pedidos de oração da nossa Irmandade, todos os que estão reunidos nas suas casas e trabalho ao mesmo tempo, outros na empresa efetivamente, no transporte público, onde estiverem nos seus carros, motoristas de táxi, dos aplicativos de transporte, motoristas de caminhão, policiais, enfermeiros, médicos, essas pessoas, Senhor, que estão trabalhando para manter esse país vivo, essas pessoas que estão abrindo mão de estar com as suas famílias para poder salvar vidas, e muitos poderão dizer, eles ganham para isso. Oh Deus, que dinheiro valerá expor em risco a nossa família e a nossa própria vida? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de vocação, uma questão de amor ao próximo. E nós queremos te pedir nessa tarde uma grande bênção em favor dessas vidas. Glória ao nome santo do Senhor. Uma grande bênção em favor desses heróis, dessas heroínas, dessas pessoas maravilhosas que estão trabalhando, Senhor, pelo nosso bem-estar. Ó Deus maravilhoso, ó Deus que tudo pode, apressa-te, Senhor, em socorrer-nos, apressa-te, Senhor, em socorrer os nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando essa Covid. Cada vez que a gente abre as redes sociais, é notícia de alguém que partiu, de alguém que se foi. Quanta dor, quanto choro. Nessa tarde nós queremos te pedir, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa crença, a nossa confiança, Senhor, que possamos sempre crer na Tua palavra, crer numa melhora que só pode vir das mãos do nosso Deus. Oramos, Senhor, por este santo culto e te pedimos que dê a guia e a inspiração do Teu Espírito Santo. O irmão Bertinho não pôde estar, o irmão Odair não pôde estar, até porque eles moram em Sorocaba, em Peró. Senhor, e viajar nesse momento não é recomendado, por isso estou aqui, Senhor, enfim, substituindo os Teus servos. Mas, Senhor, que a Tua presença não se aparte de nós, que a Tua presença esteja junto de nós, Senhor, visitando os nossos corações e dando-nos a certeza de que Tu estás conosco, de que o Senhor está cuidando de nós também. Senhor, abençoa o Bruno, a Lu, o Enzo, o Amir, a Ju, as crianças deles, a minha família, a Dani, o Caio e a Helena que estão em Caraguá, a Bia que está aqui comigo em São Paulo. Senhor, esteja junto de nós, pelo amor do Teu nome, o irmão Ene, a Débora, a Cecília, o Samuquinha, o Joseph, todos nós, Senhor. Esteja a Tua mão potente, trabalhando em nosso favor. Esteja o Senhor cuidando de nós em todo o tempo, e nós não nos envergonharemos de em tudo glorificar o Teu santo nome. Manda do céu a Tua santa palavra e fala aos nossos corações. Fala, Senhor, conosco por caridade e nos ensina a melhor fazer a Tua vontade na terra. Nos ensina a melhor crer em Ti. E em qualquer momento de adversidade, seja ele qual for, crer, confiar, Senhor, incondicionalmente confiar no nosso Deus. Assim dá a guia do Teu Espírito, mas à noite teremos culto também, que o Senhor esteja junto de nós, trazendo sobre os nossos corações a Tua presença. É o que pedimos a Deus nessa tarde. Entregamos nas Tuas mãos a nossa humilde oração, crendo ser atendidos, em nome do Senhor Jesus, que vive para toda eternidade. Amém, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Deus seja louvado. Amém. Muito bem, amados irmãos, a gente está até com pouco aviso, né, Brunão? Não temos tido muito o que falar, a não ser que o nosso ensaio de música, que seria realizado nessa próxima segunda, foi adiado para o dia 22 inicialmente, se não mudar nada, né? Então, parece-me que
por enquanto, está marcado para o dia 22. A mudança do Plano São Paulo seria de amanhã para depois. Não, na outra semana ainda. Ah, na outra semana. Então tá. Do dia 19, né, seria o encerramento dessa fase vermelha, mas parece que está indo para a fase roxa. Então, quem dirá sair da fase vermelha? Bom, a gente não tem como sofrer por antecipação, né, Brunão? Então nós vamos esperar para ver como as coisas se encaminham, para ver como as coisas ficam. Então, continuamos pedindo à nossa Irmandade que faça o máximo de isolamento possível, pelo amor de Deus, por favor. Higienizem sempre as mãos, estejam em bastante cuidado, fazendo assim só o que é necessário. Você sabe que o pessoal no meu prédio, eu achei tão bacana isso aí, eles estão se juntando, quando um precisa ir na farmácia, já chama no grupo, alguém precisa de alguma coisa? Porque aí sai um só. Os velhinhos, os de mais idade, tem um grupo, achei muito bacana, muito bonito isso deles. E ó, a grande maioria não são evangélicos não, é isso que é bonito de ver. A gente que é para dar testemunho, não dá testemunho nenhum. Eles fazem compra para os velhinhos, gente, vocês precisam ver. Para eles não precisarem sair, aí no Walmart aqui tem aquela cabine que você põe o carrinho, que ela higieniza as compras, sabe? Uma luz esquisita lá. Enfim, está sendo praticada a empatia, ainda que haja um grupo que parece ser um pouquinho, com perdão da palavra, mas não cabe outra, se não dizer irresponsável, há bastante gente preocupada, acho que o povo de pouquinho está se conscientizando, esperamos que esse de pouquinho seja de montão, para que aconteça logo, porque a pandemia está aí e não tem tempo para pensar em agir, tem que agir, e agir depressa. Bom, dos avisos da igreja são esses. No próximo domingo nós teremos Santa Ceia aqui, às 10 da manhã, às 16 horas. Por enquanto, permanece sendo presencial, com o limite da capacidade de 30% das pessoas, da capacidade total da igreja. Então aqui umas 50, 60 pessoas no máximo. Para participar do culto, vocês têm que chamar nesse WhatsApp aqui, para ver se ainda tem vaga. Na fase vermelha tem que ser assim, para poder preservar a Irmandade. Entretanto, você poderá participar da Santa Ceia direto da sua casa. Um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, e você consegue participar aí de casa, com segurança, tranquilo. O culto das 18h30 do domingo será realizado só online. O presencial das 18h30, passou para as 16 horas. Certo? Rodrigo, mas tem bastante gente que quer participar da Santa Ceia. A gente faz uma Santa Ceia às 10 e inicialmente às 16. Se houver necessidade, nós faremos umas 14 horas também. Mas se houver necessidade, tá bom? De via de regra, tá tranquilo, por enquanto não foi preciso. Mas se for, eu estou à disposição, o irmão N também está à disposição. Enfim, vamos nos cuidar, irmãos. Vamos nos cuidar mesmo, para que em tudo o Senhor nos dê vitória, o Senhor apareça nas nossas vidas e mostre para nós o seu grande poder. Brunão, fala mais alguma coisa? De aviso está de boa, né? Muito bem, de aviso está de boa. Vamos cantar o hino 314, só para não perder o costume? Vocês precisam ver o Bruno cantar, gente. Eu queria filmar um dia ele cantando para vocês verem. Eu ainda vou ligar o celular escondido aqui assim, ó, um dia, e aqui ele vai ver. Mas vocês não tem nada não. Vocês precisam ver ele cantar, a alegria que ele... Não, eu tô falando sério, Bruno. Ele fica com vergonha, mas é verdade, é que só eu escuto ele aqui. Vamos lá, 314.
doce mais cruel, celestial para o fiel, Jesus do céu, rocha Glória a Jesus, louvado seja Deus. Vamos aguardar a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Lembrando a nossa irmandade que aí na descrição dos vídeos, no YouTube e no Face também, né, Brunão? No YouTube e no Face estão os dados bancários aqui da CCA. Nós estamos com reforma na Igreja do Bairro do Limão, terminamos agora a reforma externa aqui do Alphaville, temos a construção de Sorocaba, a construção de Itapirapuã Paulista. Oh, Senhor, bastante coisa. Então, precisamos da ajuda da nossa irmandade. Aí estão os dados bancários, e para você que quer contribuir também a nossa chave do Pix, que é alphaville@ccacristã.org.br, alphaville@ccacristã.org.br. Deixa eu ver o número do nosso telefone fixo aqui, Brunão, para passar para a turma que já está funcionando já. Vocês já poderão entrar em contato conosco. É 43269615. Deixa eu ver se é isso mesmo. 011 43269615. Era para ser, não sei se ainda é. Deixa eu ver. Do vídeo, você vai pôr? Pode pôr, então. 43269615. Tá bom? Os irmãos podem... Eu não sei onde tá, mas é esse mesmo. Eu sempre jogo aqui em algum lugar, mas depois eu perdo. É isso mesmo. 43269615. Vamos falar com a irmã Natasha aí até às 8 da noite. Estão à disposição para poder atender vocês. Vamos lá, Brunão. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Palavra bem conhecida, mas nós também somos bem conhecidos pelo Senhor, então está tudo certo. Quando começou o culto, antes de começar o culto, Deus já tinha me colocado no coração. Temos, Bruno? Tá lá? Sim. Quando acabar? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa,
senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, vende para ti vasos, pede para ti, perdão, vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Só até aqui, irmãos. Amém. Então, queridos, bem conhecida, como já dissemos aos irmãos, essa palavra dessa viúva. Naquele tempo da lei, as mulheres elas eram extremamente discriminadas, elas eram sempre deixadas de lado, elas eram sempre a segunda opção. Os irmãos lembram do milagre da multiplicação? Foi uma palavra que Deus mandou agora, recentemente aqui para nós, dos pães e dos peixes. 3.000 homens, fora as mulheres e as crianças, elas não eram nem contadas. Bom, aqui no Brasil, depois busca aí no Google, Brunão, a mulher começou a votar não faz muito tempo, mas enfim. O que eu quero dizer é que era uma sociedade um tanto quanto machista. A pessoa herdava uma herança de alguém financeira, mas herdava as dívidas também. Então uma mulher fragilizada, uma mulher sozinha e ainda desamparada financeiramente, era tida quase que como um peso morto ou efetivamente como um fardo a se carregar. Existia também na lei uma brecha dizendo que se ela estando viúva, um dos irmãos do seu marido, do seu falecido marido, poderiam casar-se com ela. Se fosse uma jovem, bonita, tivesse algum patrimônio, certamente os irmãos queriam. Então, essa mulher já tinha 2 filhos, já não era jovenzinha. Bom, enfim, o fato, irmãos, é que ela estava sozinha no mundo. E o credor veio bater na porta. Disse para ela, olha, o seu marido me devia, eu não recebi dele, mas vou receber de você. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. E ele disse, então, vou levar teus filhos, eles vão trabalhar para poder pagar. Só que esse trabalhar para poder pagar, irmãos, eles iam morrer e não iam acabar de pagar o que devia. Suponhamos que uma pessoa ganhasse R$1.000 por mês, e ele então abateria esses R$1.000 ou um valor qualquer dessa tal dívida, que corrigida, que, enfim, estaria num montante impagável. Se uma pessoa qualquer ganhasse R$1.000, é uma suposição, é evidente que ele pagaria 200. E os descontos, quase trabalho escravo que a gente vê direto aqui no Brás, aqui no Belém, no Pari, que essas pessoas aí, bolivianos, enfim, venezuelano, né, africano também, haitiano. Bom, ela se viu numa situação sem saída. Ela se viu numa situação que ela estava perdida. E ela foi falar com o homem de Deus. Dizer, olha, meu esposo era teu servo, servia ao Senhor, temia ao Senhor, e ele morreu. E o credor agora diz que vai levar meus filhos para serem escravos para pagar essa dívida que meu esposo deixou. E Eliseu falou, mas o que eu posso te fazer? Não é? Ele disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. O que você tem em casa? Do que você tem para me apresentar para que eu possa te ajudar? E fica para nós, irmãos, esse ensinamento. Fica para nós essa orientação. Deus não faz brotar as coisas, muito embora ele tenha poder. Ele é Deus. Ele fazer isso é 2. Do nada, cria-se tudo. Como é que o gigante caiu? Davi ficou em casa deitado, olhando para o teto, e o gigante caiu estribuchando no chão? Não foi. Não é? Como que o Elias venceu os profetas de Baal? Ele estava na praia, aí os profetas caiu tudo duro, consumido de fogo. E Gideão, como é que venceu os midianitas? Ele estava no Hopi Hari. Não, né, irmãos? Não é verdade? Se você pegar toda a história bíblica, todo o texto bíblico,
as pessoas participavam agindo, tomando uma posição, preocupando-se em fazer parte de alguma coisa da qual elas estavam buscando, dizendo, olha, eu preciso disso, mas eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer parte desse processo. Ela disse, olha, eu não tenho nada, eu tenho uma botija de azeite. Então você não tem nada, você tem uma coisa, você tem a botija de azeite. E às vezes, irmãos, nós nos achamos incapacitados de fazer as coisas. E dizemos, eu não consigo, eu não posso, não dá. Você quer ver uma coisa que irrita, que deixa a gente entristecido? É você falar para a pessoa, o que você acha de a gente fazer isso? Isso não dá. Ele nem te ouve. A pessoa nem terminou de te ouvir. Não dá. Mas pera, deixa eu te explicar. Quem sabe dá. Você não está desistindo muito fácil, meu irmão? Será que você não está desistindo muito fácil, minha irmã? Está abrindo mão muito fácil dos teus sonhos? Se ele não deu certo hoje, quando for amanhã você começa tudo de novo. Porque se fosse fácil, irmão, todo mundo vivia bem, ninguém tinha problema, ninguém, morreria. É difícil, é com luta. Todo dia é um nãozão desse tamanho em cima da nossa cabeça, dizendo, ó, não vai ser possível, você não vai dar, tem um mundo para te engolir, tem um coronavírus para te matar, tem um ladrão para te roubar, tem um governo para te roubar, para te enganar, o governo corrupto, e aí vocês definam qual deles que é. Não dá para saber que está tudo misturado. E essa mulher falou, bom, é coisa de mulher, né, irmãos? Coisa de vocês, mulheres, né? Nós estamos na Semana das Mulheres, foi segunda-feira, né, Bruno? Dia Internacional das Mulheres. Quando que elas começaram a votar? Você conseguiu ver? Deixa aí que ele está procurando. Na hora que você achar, você só fala no ponto. Em 32 que as mulheres começaram a votar aqui no Brasil. Inclusive foi em 32 que foi uma convenção da CCB, onde o irmão Franciscão deixou deliberado que não precisava do rebatismo. Olha que coincidência. Em 32 deixou claro que as pessoas que batizadas em nome de Jesus por imersão não necessitariam de serem batizadas novamente. Aí ao longo do tempo alguém se esqueceu disso e continuou batizando a turma, tudo que é igreja aí. Então, coisa de mulher mesmo, né? Brigaram para votar e conseguiram. Hoje elas brigam por igualdade salarial, para serem reconhecidas de forma igual. Nós aqui na CCA estamos com essa luta para reconhecer as nossas irmãs. Graças ao bom Deus, entre a nossa irmandade a gente já não acha mais resistência. E se acha também fica escondido, então não tem. Se não fala, para nós não vale. E elas estão sendo reconhecidas, estão sendo valorizadas. Maria Madalena, a mulher que serviu ao Senhor com seus bens, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, essa viúva, depois a sunamita, a viúva de Sarepta, depois a viúva de Naim, da cidade de Naim, e tantas outras mulheres valorosas, para o bem e para o mal, só lembrarmos-nos de Jezabel, que ainda que obstinada e muito afoita para fazer o que queria, conseguiu quase destruir Israel, mas era uma grande mulher. Pena que ela usava aquela força para o que não prestava, mas era uma grande mulher. Então, irmãos, essa palavra quer trazer para nós, essa tarde, essa mensagem. É óbvio que as coisas estão difíceis. É óbvio que você está sofrendo dano. É evidente que você está, padecendo males. Nós estamos, todos nós. Mas é óbvio que o Senhor está na tua vida. É evidente que Deus está no teu barco, que Deus está no teu caminho, que Deus está cuidando dos teus sonhos, dos seus objetivos, das coisas que são importantes para você. Lembre-se, apresenta a Deus essa tarde o que você tem para mostrar. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Não vai acontecer, irmão. E você vai se decepcionar. Senhor, eis-me aqui. Cria um caminho. Senhor, enquanto não vem inspiração, eu estou tentando, estou batendo em todas as portas. Ajuda-me, Senhor. Me ajuda. E o Senhor, como fez com essa mulher que multiplicou o azeite, vai fazer na tua vida também. Vai multiplicar o teu azeite. Vai multiplicar as coisas que você precisa. Mas Ele vai multiplicar, não vai criar do nada, porque você não é melhor que os outros que lutaram para conseguir. Do pouquinho que você tiver, Deus te faz um montão. Às vezes você é um gerente e vai entrar como balconista numa empresa. Às vezes você é um diretor, vai entrar como um chefe de setor ou como um subordinado de setor. Vai depender do teu coração. Porque o que a palavra ensina é, se for fiel no pouco,
Deus te põe no muito. José não chegou governador no Egito, ele chegou prisioneiro, vendido. Depois tornou-se governador de toda aquela nação. Então é necessário, irmão, irmã, que nós tenhamos isso na nossa mente, para que nós não confundamos o Deus da nossa adoração, que nos ajuda por misericórdia, como um nosso empregado, como a fonte dos nossos desejos. Eu vou a Deus, Ele me dá o que eu quero, porque eu estou aqui, Ele tem que me dar o que eu quero. Não é assim. A palavra que diz, esforça-te que eu te ajudarei. E o Senhor te diz, esforça-te essa tarde, põe-te a caminho, luta. Às vezes nós dizemos, meu Deus, esse meu filho não se converte a Deus, esse menino só quer saber de balada, só quer saber de funk. Mas qual testemunho você está dando para ele? Qual testemunho, irmão, você está dando para o teu filho? Irmã, como você está ensinando ele nas coisas de Deus? Você está se esforçando? Você está pegando a tua botija de azeite para encher a dele? Ou a tua também está vazia? Porque se ela não tivesse azeite nenhum, como é que ela encheu o outro? Ainda que tivesse uma gota de azeite, uma gota. Um restinho, um fundinho. Mas ela tinha alguma coisa que apresentar. E o Senhor pergunta a nós essa tarde, irmãos. Glória ao nome do Senhor. O que você tem para apresentar diante de Deus? O que você tem para apresentar diante do teu Senhor? Glória ao nome santo do Senhor. Apresenta alguma coisa, apresenta a tua oração, apresenta a tua fé, apresenta a tua devoção a Deus, irmão. E começa a encher os demais vasos, começa, irmã, a encher os demais vasos, e eles serão cheios da glória de Deus, irmãos. Bendito seja o nome santo do Senhor, que nós, irmãos, como essa mulher, que não tinha, irmãos, enfim, a quem recorrer, não tinha, irmãos, outro recurso, ela foi ao Senhor, ela foi ao nosso Deus, mas foi também com alguma provisão material. O que é essa provisão material no nosso caso, irmãos? É nos esforçarmos, é estarmos na presença do Senhor, é estarmos em oração, é estarmos em vigilância, em obediência, buscando a paz. Porque não tem, irmão, como Deus operar num reino que está dividido, queridos irmãos. Numa casa que está dividida, numa igreja que está dividida. Essa mulher perdeu o marido, perdeu enfim, todo o suporte que ela tinha. Perdeu o reconhecimento da sociedade, ia perdendo seus filhos. Então chegou uma hora que ela falou, eu estou cansada de perder. Eu vou até o homem de Deus. Eu creio na oração, eu creio no dom de Deus, eu creio na palavra. E a igreja de Deus está adoecida, irmão, porque nós não oramos, nós não cremos mais na profecia. Você tem um irmão, uma irmã que é mais usada por Deus na igreja, a gente se aborrece. Acha que ele quer se aparecer, acha que ela quer se aparecer. Irmão, irmã, procura aí nas tuas botijas uma que tem um pouquinho de azeite, porque um pouquinho de azeite você tem que ter. Porque senão, irmão, se o teu vaso secou, que é a fé, o azeite da fé secou, não tem mais nada o que fazer. Ainda foi o que Deus deu numa palavra esses dias atrás. Quem perdeu a fé, não tem mais nada o que perder. Então, em nome de Jesus, raspa o fundinho da tua botija, do teu vaso, bendito seja Deus, pega todos os demais vasos e coloca um pouquinho de cada um num só, e o Senhor te dizia, aí então, vai começar a multiplicar o meu azeite na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. É a palavra que eu queria pregar? Não é. Queria pregar para os irmãos coisa muito mais excelente. Mas essa tarde, Deus não está te dando peixe. Deus está te dando a varinha, a isca e te apontando o ribeirão. Dizendo, vai lá pescar. Está aqui as ferramentas. Porque se eu te der o peixe hoje, amanhã você vai ter fome de novo. Mas se eu te ensinar a pescar, você nunca mais vai ter fome. O que o Senhor disse na sua palavra, aquele que beber da água que eu der, glória ao Senhor, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna, irmãos. Bendito seja Deus.
Essa fonte tem que jorrar em nós, uma vez que nós bebemos da água da vida, da palavra de Deus, que conhecemos os preceitos da palavra, a nossa fonte não pode se secar, irmão. E alguém pode dizer, mas o adversário secou a minha fonte. Não, irmão, ele tampa aqui, ela estoura lá, ela tampa lá, estoura lá, mas ali adiante, ela nunca se secará, ela nunca se tampará, irmão, nunca será obstruída, porque em todo tempo a virtude da palavra de Deus jorrará do teu coração, irmão e irmã. É muito fácil culparmos o governo, é muito fácil culparmos a família, é muito fácil culparmos o esposo, a esposa, o pastor, o membro da igreja. E é o momento de nós chamarmos a responsabilidade para nós. Essa mulher não foi reclamar com o governo, ela não foi pedir Bolsa Família, ela não foi atrás de auxílio emergencial, ela não foi atrás de seguro-desemprego, ela não foi atrás de pensão de viuvez, ela foi atrás do Senhor, irmão. Eu digo aos irmãos, bendito seja Deus, é só lembrarmos-nos de Ruth, que foi rabuscar as espigas nos campos de Boaz. Ela poderia ter ficado com a sua sogra onde estavam e morrido de fome, mas ela se viu, irmãos, obrigada a tomar uma atitude. Bom, aquilo que eles dispensarem, aquilo que não passar no crivo de avaliação para a colheita, eu vou pegar. O que para uns é lixo, para outros é luxo, irmãos. Se não fosse assim, não tinha empresa de caminhão de lixo, que ganha dinheiro recolhendo lixo. De reciclagem, que ganha dinheiro reciclando materiais e fazendo um bem ao planeta. Se fosse assim, não tinha empresa de limpar fossa. Para você é lixo, para ele é dinheiro. Bendito seja Deus. Então você precisa, irmão e irmã, olhar o mundo com olhos mais otimistas. Olhar o mundo com um olho mais ousado, mais empreendedor. Não tenha medo, irmã. Se você não consegue abrir uma loja do tamanho da Havan, da Renner, abre um brechózinho pequenininho na garagem da tua casa. Se você não consegue abrir um McDonald's, abre uma empresinha com um mês, você paga 50 e pouco cruzeiro por mês, e você vai vender marmita. Bendito seja o nome do Senhor. Fura um poço na casa, faz um lava rápido, compra uma VAP. E faz um lava rápido. Agora, eu estou falando para os irmãos da minha zona de conforto, também tem minhas dificuldades, mas é a palavra que Deus manda para nós, irmãos. É a palavra que o Senhor nos manda essa tarde, animando a sua igreja e dizendo, esforça-te que eu te ajudarei, eu quero te abençoar, mas é preciso que você reconheça que você faz parte desse processo. Não arruma emprego, irmão, você já tentou procurar? As empresas não me contratam, mas você já fez um curso, né, no tempo do Bruno, que é mais velhinho, de datilografia, né? Não faz, irmão. Vai, tem curso gratuito. Está com problema na tua empresa, vai aquele dos empresários aí, que é até o Banco do Brasil, que cuida das empresas, enfim, tem um órgão aí do governo que ajuda, não é Sebrae, acho que é Sebrae. Vai no Sebrae, eles dão cursos gratuitos de gestão financeira, de administração de pessoas, e gestão de pessoas, que é na parte de RH. Hoje o Senhor está te dando o caminho das pedras e dizendo, eu estou na tua vida, mas não adianta você achar que vai brotar do chão, que vai cair do céu, não vai, irmão. Mas o Senhor te disse, se tu te puser a caminho, hoje ainda, eu te mostro que estou contigo. Não tenha medo! Não tenha medo da prova, não tenha medo da dificuldade financeira. Se você cair, você levanta. Se ficar devendo, você paga. Bendito seja o Senhor. Se você precisar voltar atrás no caminho, você volta. Se precisar refazer o negócio, você refaz. Se precisar renegociar, você renegocia. Ah, mas vou pagar juro? Todo bônus tem um ônus. Você vai demorar para pagar, mas vai pagar mais caro. É assim mesmo. Não dá para ganhar todas as vezes, irmão. Isso que você tem que pôr na cabeça. Você não vai ganhar sempre. Senão a vida não tem nem motivo de existir. As dificuldades farão parte do seu dia a dia. Não adianta. Porque senão o Senhor não diria na palavra, basta cada dia seu mal. Dizendo com isso, tem mal toda hora. Tem problema toda hora. Tem enfermidade, tem problema na família, tem problema de relacionamento. E a Irmandade se decepciona com a fé. Porque a gente passa a servir a Deus e acha que a nossa vida vai virar um mar de rosas.
Mas para que serve a fé se não para as dificuldades? A fé tem esse motivo, de nos ajudar a suplantar as nossas dificuldades, de ultrapassar as barreiras das nossas dificuldades, de seguir adiante mesmo em meio a dificuldades. Essa tarde, no nome do Senhor Jesus, receba fé, receba a graça de Deus sobre a tua vida, receba força e coragem para você enfrentar as coisas da maneira que elas estão diante de ti. Senhor, o gigante é grande, mas eu estou contigo. O que venceu Davi não foi o que venceu o gigante não foi a funda, não foi a pedra, foi o nome do Senhor Jesus que Davi declarou. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus nas alturas, e foi nesse nome que ele venceu, e nesse nome o Senhor te diz, eu multiplicarei o azeite na tua casa. Multiplicarei o azeite na tua vida, na tua família, no teu casamento, alamanaia, no teu ministério, em nome do Senhor. Receba a graça de Deus sobre a tua vida, receba o abraço de Deus sobre a tua alma, abre o teu coração para o céu, e da glória a Deus o Senhor te diz, eu estou aqui para te abençoar. Estou aqui para te fazer prosperar, para te fazer prosperar de onde você está, do ponto de partida onde você está, não do nada. Faça, irmão, empreenda, acredite. Para uns, é uma grande crise que essa pandemia trouxe. Para outros, uma grande oportunidade de crescimento. Que maneira você está olhando o mundo? Eu posso vir aqui dizer para a Irmandade, morreu 2.000 e tantas pessoas de ontem para hoje. Tem 13 milhões de desempregados. O homem lá o processo dele foi anulado, o outro que condenou foi considerado incompetente. Posso falar para você, tudo que você não quer ouvir para outros é uma alegria, é a tal da democracia. Mas a palavra não vem para isso. A palavra vem para te dizer, tem um céu te esperando e tem um monte de coisa para você fazer aqui na terra. Tem um monte de conquistas para você, de realizações pessoais. Nem tudo gira em torno do dinheiro. Gira em torno de uma realização pessoal, de um desafio que eu me propus e de um desafio que eu quero cumprir. Sonho é uma coisa, delírio é outra. Não adianta você ficar sonhando que vai chover sonho de valsa na tua casa. Mas você pode sonhar, idealizar, projetar e correr atrás daquilo que você quer. E quem sabe amanhã você toma banho numa banheira de sonho de valsa. Mas chover, eles não vão chover não. Não adianta que eles não vão chover. Receba essa palavra, irmão. Receba esse ânimo, minha irmã. E seja feliz no nome do Senhor Jesus. E lembre-se, não deu hoje, amanhã você começa tudo de novo. Porque você vai morrer. Vai largar a mão da sua vida? Vai abrir mão dos teus filhos? Vai abrir mão das pessoas que você ama e que amam você? Não dá, né? A vida é muito preciosa para a gente jogá-la pelo ralo. Então continua tentando. E você cai aqui e levanta ali. O Filho de Deus foi esbofeteado. No final de tudo foi crucificado, mas foi desprezado, foi tido como anátema, que é uma maldição, foi perseguido, foi açoitado, foi crucificado, depois morreu. E hoje está à destra de Deus. Todos nós passamos por algum processo. Noé foi tido como louco, ficou 50 anos construindo a arca. Mas depois ele sobreviveu. Todo mundo morreu, ele sobreviveu. Mas ficou quanto tempo flutuando aí sem rumo, até que parou em cima de um monte, depois das águas terem baixado. Irmãos e irmãs, todo aquele que subsiste, que enfrenta suas dificuldades, ele é exaltado depois. Os 3 hebreus foram justificados por Nabucodonosor. O mesmo que os jogou na fornalha, depois os justificou. Daniel, que foi lançado na cova, também foi justificado. Jonas, que o Senhor o permitiu cair no mar e ser engolido pelo grande peixe, também foi justificado. Elias sofreu perseguições, mas subiu numa carruagem de fogo. Glória ao nome do Senhor. E você, irmão e irmã, já juntou o restinho de azeite? Então o Senhor te diz, como disse para essa mulher, entra na tua casa, fecha a porta e vai pegando o vaso vazio, em nome de Jesus, e vai enchendo, e a minha bênção estará sobre a tua vida, enquanto for necessário, te diz o Senhor. Guardemos essa palavra, Deus seja louvado. Amém.
Agradecemos a Deus em santa oração. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Altíssimo Deus, estamos ajoelhados ante a Tua presença maravilhosa, agora para Te agradecer, Senhor, por esse santo culto que Tu tens preparado, pela nossa irmandade que junto de nós glorificou o Teu nome. Todos com alegria Te louvaram, Senhor, e de uma maneira ou de outra prestaram a Deus a sua homenagem, a sua gratidão e também, Senhor, puseram em prática a sua fé. Queira guardar a Tua palavra dentro dos nossos corações. Anima-nos, Senhor, a continuar nas nossas jornadas. Anima-nos a continuar, Senhor, nas nossas lutas, nas nossas pelejas. Que não venhamos desanimar, nem fugir do nosso adversário. Porque o Senhor nos ensinou pela Sua palavra, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Nós resistiremos em meio às provações. Resistiremos, Senhor, firmemente, crendo na Tua palavra. Glória a Deus. Que Tu não nos deixe nem nos desamparará. É o que pedimos a Deus, no nome de Jesus Cristo, bendito para toda a eternidade. Amém. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glórias a Deus. Todos de pé, irmãos, vamos despedir com o hino 273. Acho que não podia ser outro, né? Marchai, vamos marchar, povo. Glória a Deus. Força. Grande
Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, sigam a nossa página no Instagram, que é CCA Alphaville, tá bom? instagram.com/CCA Alphaville. Todos os dias a gente tem colocado uns trechinhos de palavra lá chamado Minuto com Deus CCA, tá bom? No Facebook também, todas as páginas da igreja, na Cristã Apostólica Oficial, na do Alphaville, do Limão, do Carrão e outras igrejas mais, do culto online, na hora da bênção. É só a Irmandade nos seguir aí nas redes sociais, tá bom? E curtam esse nosso perfil no Instagram aí, segue a gente lá, que a gente te segue de volta, CCA Alphaville. Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Bora lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Deus que abençoe muito, muito vocês. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a gente está de volta com o Santo Culto aqui. A paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a palavra estejam nos nossos corações. Amém.